entendeu? Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos à segunda aula de hoje, de uma sequência de um curso aí de 40 e poucas aulas, de 1 hora e pouco. E a gente aqui, na realidade, são 80 horas aula. Puta, 80 horas. Não, se for pensar que é 80 horas, cara, dá para aprender bastante coisa. Espero que vocês estejam aprendendo bastante coisa, né? E eu estava aqui no intervalo, aqui, né, conversando com o povo, assim, não é filosofada, sabe? Tipo, é importante a gente bater papo filosófico num curso superior, né? Trocar ideia. Cara, é muito importante isso, tá? Por quê? Porque é, ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, né? Porque o curso nosso, ele não é só a computação gráfica, né? O nosso curso é tudo, cara. Inclusive a vivência que você tem na faculdade com outras pessoas durante esses 4 anos. É o teu aprendizado acadêmico, tá? Daí eu vi aqui, tem aluno que é novo, tem aluno que é mais velho, tem um cara aqui que, coitado, tá quase decrépito já, né? Fazendo curso. E eu já tô quase com o pé na cova. Pô, o cara não tá, não, meu. Tá fazendo, cara. Não, mas eu tenho 44 anos. Tudo bem, você tem 44, tem nego que tem 45, tem nego 46, tá? Tem nego que começa a estudar com 60, né? Cara, nunca é tarde. A gente aprende, cara. E ó que legal. Depois o Henrique falou assim: vou lançar o curso. O curso que eu vou lançar é como ficar rico com computação gráfica em 12 horas. Né? Daí você compra o curso aí no UCC Channel, né? E paga para mim aí, tá? Assim, o curso é baratinho, tá? É baratinho, né? R$14,90 por mês. Ai, moçada, só dando risada. Bom, vocês devem estar vendo aí na tela uma tela preta ou um monte de pontinho. Deixa eu ver como que tá aqui. Um monte de pontinho, né? Vocês estão vendo aí na tela um monte de pontinho. É, eu estava falando, antes de mostrar esse monte de pontinho, né? Tipo assim, a gente mostrou aquele carro, né? E eu contei para vocês, assim, bem brevemente, o que acontece lá com, com o preenchimento de uma facezinha, tá? Que é feita é, por uma primitiva lá. Ele é um quadradinho construído por 4 vértices, né? Os segmentos de reta são feitos por interpolação, né, entre as diferenças geográficas, dá para falar isso? Não, eu falei do Google, já confundi. Mas assim, de coordenadas entre o ponto A e B, né? Então, bom, daí a gente viu então que um carro, um Porsche, é desenhado por um monte de pontinho de vértices, né? De vértices. E esses vértices, eles são interligados por segmentos de reta, arestas, e isso nos dá uma informação, tá? Que vai ser utilizada no nosso pipeline, né? Para desenhar qualquer objeto. E juntando essa ideia com aquela ideia de high poly, low poly, tá? A gente consegue entender, né, que se o objeto for formado com mais triângulos, tá, ele tem uma maior, vou chamar de definição visual. Vamos pensar, né, com esse termo, que eu acho que dá para a gente
aprender melhor. Então, ele tem maior definição visual. O que significa maior definição visual? Você consegue ver as curvas do objeto mais suaves, né? Imagina, se você tiver menos definição visual, o objeto vai ficar meio quadrado, enquadradado, né? Assim, vai ficar com quina, não vai ficar legal, né? Só que a gente sabe que para você ter um objeto mais macio, mais leve, você precisa de mais definição visual, portanto, você precisa de mais polígonos, tá? E quanto menor o polígono, tá? Mais bonito você vai ver aquela superfície. Se não ficar muito bonito, você pega uma lixa 400, dá uma lixada, depois você pega uma 800, dá uma acabada, né? Daí você joga água, pega uma lixa d'água 2000 e passa, daí você vai pulindo ali, né? E cada vez que você vai tirando as imperfeições, o desenho vai ficando mais bonito, né? Mais melhor de bom, tá? Antigamente, a gente não tinha condição de fazer desenhos muito bem definidos. Por quê? Porque para você fazer um desenho muito bem definido, a gente imaginando que cada ponto desse que vocês estão vendo na tela, vocês estão vendo meu mouse passar aí também, né? Espero que sim, né? Cada ponto desse aqui, ó, imagina que é um vértice passado lá para a tua placa gráfica, né? Então, a computação gráfica, ela tem por objetivo apresentar um desenho, uma superfície, um objeto na tela, o mais próximo que o objeto seja da realidade, né? Com uma definição, ó, estou usando esse termo, ele não está muito dentro, né? Mas não está fora do contexto, não. É uma definição melhor. Né? Então, quanto mais pontos, maior a definição. Tá? Mas o objetivo, então, é você converter, né, isso, os vértices que são passados lá, né, na pipeline, e a gente sabe que cada vértice desse tem coordenadas tridimensionais, né? Tá? E a gente passa lá para a pipeline e ela vai desenhar as arestas aqui, né? Mas a pergunta que não quer calar é como que o nosso algoritmo, ao receber todos esses pontos aqui, como que o algoritmo faz para criar os desenhos, tá? Esse filminho aqui eu peguei, sei lá de que site aqui. Eu vou passar esse link para vocês, depois vocês veem aí de novo, tá? E eu vou passar aqui, eu estou roubando do cara, espero que ele não me processe por direitos autorais, né? Mas então vamos imaginar, tá? Que a gente vai dar nomes para esses vértices, tá? Então a gente passou 11 pontinhos, né, no software, né? E nesses 11 pontinhos, tá? Porque quando é 3 é fácil, né? Quando é 3, fiote, faz o triângulo, né? Mas e agora, quando são essa quantidade imensa de pontinhos em coordenadas diferentes? Como que o software, o nosso software vai varrer todos esses pontinhos aí e vai fazer os cálculos dentro do processador gráfico, né? Tá vendo? A gente estuda pontinha, estuda retinha e triangulinho. Daí a gente sai da faculdade com aquilo na cabeça, triangulinho, matrizinha de 4x4, né? Não sei o que lá. Só que daí na hora que a gente vai colocar na vida real, começa a complicar. Tá? Então o que a gente faz? Existem algoritmos, tá, que vão verificar qual seria a melhor estrutura para você desenhar os vértices. Por exemplo, eu podia ligar
por exemplo, S1 a S3 a S4 e fechar, né? Pedir para fechar, não é assim que o algoritmo faz. Vá fazendo pontos. Será que eu consigo desenhar na tela? Ah, meu filho, eu formatei o micro. Pô, cara, tem um softwarezinho que eu ia conseguir desenhar na tela aqui para vocês. Mas não está instalado, eu vou instalar depois. Mas assim, então, eu poderia fazer assim, ó, vá de S1 para S3 para S4 e fecha. Formou esse triângulo aqui. Depois vai de S1 para S2, para S4 e fecha. Fechou dois. Tudo bem, foi uma decisão que eu tomei. Mas não seria melhor eu fazer S1, S2, S3 e fecha, e depois S2, S4, S3 e fecha? É, não sei. Então, vamos ver como que o negócio acontece. Primeira coisa que, que o algoritmo faz, ele separa em seções, tá? Contendo dois ou três vértices, tá? Por que ele faz isso? Ah, fio, o cara que construiu é louco, ele quis que o algoritmo fizesse isso. Aliás, o nome do cara é Delaunay, tá? E é assim que o algoritmo dele funciona, porque ele que inventou e ele que deu o nome para o algoritmo dele. Nada mais justo, né? Ele não ia inventar, chamar Delaunay, inventar esse algoritmo e depois chamar de Cezão, né? Algoritmo de Cezão, né? A não ser, né, que nós tivéssemos assim uma amizade muito íntima, por exemplo, né? Daí em homenagem, né, às horas de prazer que eu pudesse ter proporcionado para ele, ele pudesse dar o meu nome para o algoritmo dele, né? Ou o nome do cachorro dele também, né? Beleza. Uma vez feito isso, né, o algoritmo vai reduzir, tá, o número de seções, aumentando a quantidade de vértices. Tá? Então, beleza. Ele fez isso. Tá? Na outra parte aqui, ó, ele faz um teste. Ele faz um teste. Tá? Geralmente, quando você tem. Você viu que em primeira instância ele tinha feito os triângulos assim na horizontal. O que acontece é que para fazer uma divisão, tá? Ou a tessalinização. Puta, eu vou ter que decorar esse nome, cara. Eu não sei falar direito isso. Tá? A triangulação, vamos dizer assim, de dois pontos, pode dar erro. Pode dar erro. E como que eu poderia explicar para vocês? Tem um exemplo que eu tenho na transparência, que a gente vai falar, que eu resolvi passar o filme antes, mas é assim, ó, imagina um terreno onde eu tenho umas montanhas, tá? E geralmente, imagina que o eixo Z, tá? O eixo Z de um ponto tridimensional nessa superfície montanhosa é altura, tá? Então, vamos imaginar que esses pontos aqui, todos eles têm alturas distintas. Não dá para a gente ver, mas vamos imaginar, né? O que acontece é que, como desenhar uma montanha, por exemplo, se o S1 for mais alto do que o S4, tá? Eu não posso fazer esse corte desse jeito, tá? Por quê? Se o S1 for mais alto que o S4, tá? Por exemplo, e eu fizer um corte desse, eu vou criar, por exemplo, um vale entre o S1, S2 e S3, tá? Por quê? Porque imagina assim, aqui vem alto, né? De repente aqui começa a baixar e chega no nível do S4, tá? Se eu fizer um corte assim,
tá? Não vai dar certo. Então, em função das alturas, por exemplo, eu posso fazer esse teste para chegar à conclusão, né, que como a gradação de altura vem caindo daqui para cá, né, ou daqui para cá e daqui para cá, tá? É melhor eu fazer um corte assim, ó, tá? E daí a graduação de altura continua. Vocês conseguiram entender a minha ideia e a minha explicação? Tá? É por isso que a cada 3 pontos aqui, o cara faz um teste. É o algoritmo dele que pede para fazer esse teste. Tá? Então, nesse teste, ele vai decidir se a melhor ligação desses 2 triângulos que compõem esses 4 vértices, tá? É melhor fazer assim ou melhor fazer assim. Nesse caso óbvio aqui da nossa telinha, ele chegou à conclusão que era melhor fazer esse daqui. Tá? Esse é o primeiro teste que é feito. Tá? Bom, só que esse teste ele tem que acontecer não só nesses objetos, porque a gente vai ter que ligar esse daqui, né? E como que eu vou ligar o S6, por exemplo? Tá? Eu tenho que ligar S6 e mais 2 vértices para formar um triângulo. Então, eu vou ligar S6 no S5 e depois S7, tá? Ou vou ligar S6 no S3 e no S5 para formar um triângulo aqui. Tá? O algoritmo, então, ele vai fazendo tentativas e testes. Tentativas e testes. Tá? Ao ponto que eu vou construindo, tá? Eu vou construindo, eu chuto, né? Porque o algoritmo é assim. Eu chuto uma ligação, tá? E depois eu testo. Bom, esse segundo teste, o primeiro foi em função de altura, tá? Agora, tem um outro teste que ele faz, que é o seguinte, ele pega 2 vetores, tá? E ele mede o ângulo entre eles, que nem aqui, ó, eu tenho esse daqui, possível, esse possível e esse possível, tá? Qual deles que eu vou manter? O algoritmo, tá? Ele vai construindo, tá? Os testes em função do ângulo. Então, menor ângulo ele mantém, tá? E ele vai completando, tá? Ó, nesse caso aqui, ele está fazendo testes. Poxa, desses 3 aqui, qual que eu vou manter? Por causa dessa conexão aqui, tá? Provavelmente eu vou manter esse daqui. Vamos ver se é mesmo, tá? Por quê? Não. Por quê? Porque daí ele chegou à conclusão que tinha outra maneira de se fazer a conexão para fazer com que o negócio fluísse de maneira melhor. Tá? E no fim das contas ele chegou nesse cara aqui. Tá? Bom, beleza. Então, o que aconteceu? Eu não entendi o algoritmo direito. Não, tá. A gente vai tentar explicar de outra maneira. É óbvio que eu tenho esse algoritmo aí na transparência, em passos explicados, né? E para a gente, então, o que importa? Eu decorar esse algoritmo para eu saber como que o Delaunay criou esse algoritmo? Não. Eu, César, entendo que é melhor você entender que quando você tem uma superfície onde você passa vértices, tá? Ele faz as primeiras tentativas separando em áreas, em regiões com pelo menos 3 vértices ou 2 vértices que são primitivas, tá? Essas divisões a gente viu ele fazendo só na vertical, né? Mas as divisões podem ser feitas e devem ser feitas também na vertical, na horizontal, formando
quadrados contendo 3 vértices. Tá? E daí ele chuta uma ligação entre os vértices que estão contidos, né, nesse quadrado. Tá? Depois ele faz ligações entre o quadrado 1, 2, 3 e os vizinhos, né, para fazer linhas. E depois ele faz testes de ângulos, ele chuta uma conexão e vai analisar qual que é a melhor conexão para que a superfície comece a apresentar a moldura, né, a curva ou a feição que você quer para ela. Tá? E veja bem, aqui, além de eu decidir, né, qual que é a melhor, você viu que naquele primeiro teste, primeira vez que ele chutou essa ligação aqui. Depois ele fez um teste e chutou essa. E em função dessas ligações, ele foi fazendo outros testes, testou ângulos, chegou num determinado momento que ele até refez uma linha, tá? Uma aresta, mas depois, na outra passada do teste, ele percebeu que ele tinha feito caca. Tá? Mas, se a gente tiver uma visão espacial, a gente pode entender, por exemplo, que se esse S4 estiver mais alto do que S1, S3, S2 e S7, eu teria aqui um morrinho, né? uma protuberância saindo daqui. Tá? Se eu tivesse uma outra conexão aqui, talvez essa protuberância saísse com falhas. Tá. Pode ser que a gente não tenha aprendido aqui o negócio, mas a gente vai conversar. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Ó, para quem quiser ver em casa, aí, tá aí no chat. Tá? E vamos voltar de novo lá para o nosso PowerPoint, tá? Que agora, com aquela noção, né, com aquela noção de criação de arestas e interpolação, eu já consigo já entender mais ou menos como que é feito. Ah, César, mas você usou triangulação de Delaunay. E aqui um outro tipo, né, de superfície, porque em vez dele usar triângulos, tá, ele está usando quadradinhos. Tá, isso é um problema, tá, que a pipeline resolve. Porque, apesar da gente ver graficamente essa estrutura desenhada com quadradinhos, essa estrutura que a gente chama de estrutura de arame, né, wireframe, tá? E essa estrutura de arame a gente vai verificar em qualquer software, tá? Que use as técnicas de computação gráfica, tá? A gente vai percebendo, né, que aqui, por exemplo, na maçaneta, aqui ó, onde a gente tem curvas mais acentuadas, o tamanho dos quadrados e às vezes até distorções propositais são feitas, porque não são regulares. Mas, de qualquer maneira, mesmo que o wireframe seja apresentado para Vossa Senhoria desta maneira, tem alguns softwares que ele apresenta assim para você ter uma ideia. Mas, internamente, ele é formado, tá, por triangulinhos. Aí você pode até perguntar para mim, pô, cara, mas é puta sacanagem, né? É, é, Se ele é formado por triangulinhos,
Por que ele apresenta quadradinhos para você? Eu não sei te responder isso. Entendeu? Eu não sei. Eu sei que tem softwares que são implementados e eles trabalham com quadradinhos mesmo, puramente, com quadradinhos. Então ele apresenta quadradinho e ele trabalha com quadradinho. Tá? Bom, daí tem uma discussão. No curso passado, eu peguei um vídeo, tinha um vídeo aí de um cara que estava discutindo o que era melhor. Você usar softwares que fazem as estruturas em função de quadradinhos, tá? Ou softwares que fazem a estrutura usando triangulinhos, né? Por quê? Porque daí é uma escolha do programador, né? Você está vendo? É só a implementação de algoritmo. Se o cara usar o Delaunay para fazer os, o shading dele, o shader que ele usa esse algoritmo, porque ele utilizou esse algoritmo para fazer o desenho, o software dele, então vai usar Delaunay. E ele vai ter uma certa velocidade de renderização, uma velocidade de cálculo. E quando eu estou falando isso, pô, gente, vocês têm que lembrar, obviamente vai depender das características de hardware da placa que está fazendo essa renderização. Né? Mas a discussão dos caras é assim: o que me faz dar mais detalhes? Você entendeu? Por que tem essa opção? Né? Tem software que tem até a opção. Você pode escolher o modelo que você vai usar. Ah, eu quero usar de quadradinho. O outro fala assim, ah, não, eu quero usar de triangulinho. Tá? Mas o importante é a gente entender mais ou menos, tá? O que se passa, né? Assim, no algoritmo, que existe um algoritmo que faz isso, que é o mais importante para a gente. Quando a gente vai trabalhar com um sistema de gráfico, de animação, por exemplo, a gente não pode esquecer, tá, que a gente também tem parte de sons, de áudio, né? E, pô, cara, computação gráfica nada mais é também do que uma comunicação multimídia, né? Então a gente também tem que entender que os áudios, os efeitos sonoros, os sons de fundo também são renderizados, né? Então a gente tem softwares que fazem isso. O DaVinci, por exemplo. Não, DaVinci é igual ao Premiere. O DaVinci faz a mesma coisa que o Adobe Premiere, o After Effects, vamos dizer assim. Então ele tem trilhas para áudio e você pode editar, você pode pôr som, você pode fazer um monte de coisa lá, né? É, é. Então é assim, a gente tem que tomar esse cuidado também com a arte que a gente vai fazer e não pode menosprezar e desprezar que existem algoritmos, tá, que fazem a mesma coisa com áudio e junto com o vídeo. Quando você vai renderizar no Blender, por exemplo, você tem a opção de gerar, independentemente do renderizador que você está usando, você pode ter a opção de gerar uma sequência de fotos. Tipo assim, se é 60 frames por segundo, a animação tem 10 segundos, você vai gerar 600 fotos, tá? Que podem ser JPEG, pode ser qualquer tipo de... Qualquer não, vai ter umas fotos mais... uns padrões de arquivos, né? Mais indicados. Mas você pode fazer lá, você renderizou, ficou 600 fotos, né? Cada foto é um frame. Ou você pode gerar um padrão MPEG-4, por exemplo. O MPEG-4 ele possibilita o uso de protocolos
de vídeo com áudio junto, o H324, por exemplo, e para áudio, geralmente ele usa o AIF, o Wave, né? Mas daí ele gera um arquivo de vídeo, né? MP4, que é esses que a gente vê no celular. Tá? E claro, você tem os parâmetros, né? Você vai dizer para ele quantos frames por segundo você quer que ele renderize, né? Por quê? Porque daí você fala assim, mas é o filme de 10 segundos, é um logo mexendo lá, e 10 segundos, 60 frames. Mas eu posso reduzir isso daí, tá? Eu posso fazer interpolação entre uma cena e outra, eu posso retirar, e é isso que o software de renderização vai fazer. Lembrando sempre que renderização é a capacidade, né, de transformar aquilo que está no computador em algo realista para ser apresentado para você. Tá? Então, renderização. Mas se eu fizer desenho animado, eu gosto de anime. César, eu gosto de anime. Tudo bem, anime, você vai renderizar. O anime, ele tem aqueles brushes, os desenhos dele lá, não vai ser real, né? Se bem que o Detona Ralph, que foi o último que tinha lá as menininhas, não sei se vocês assistiram, pô, ele foi. A Pixar resolveu. É, é, fazer um renderizador usando técnicas, tá, de construção de imagem com texturas mais próximas da realidade. Só que daí ele deu aparência de plástico para as coisas, né? Então, Rafael está dizendo assim, ó, tem os animes 3D, geralmente fica monstruoso no sentido negativo, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você, Rafael, é uma discussão muito grande e eu não quero desanimar vocês no seguinte sentido. Computação gráfica é uma arte, tá? E você tem ótimas ferramentas no mercado, inclusive ferramentas grátis, tá? Eu posso até, que nem eu não sou artista gráfico, né? Eu sei usar mais ou menos alguns softwares, tá? Mas a diferença da qualidade do anime, da representação, do fotorrealismo, dos efeitos, da qualidade, cara, você pode ter até inteligência artificial rodando por trás disso daí, mas vai muito da capacidade criativa e da capacidade intelectual, sei lá, cara, do dom do cara que está fazendo. Entendeu? Então você pode entregar a melhor ferramenta. Na minha mão, você pode entregar a melhor tinta souvenir, entendeu? O melhor rolo de pele de carneiro holandês, entregar na minha mão e pedir para eu fazer uma pintura na parede. Meu, tudo bem que eu sou um bom pintor, vai ficar legal, você não vai. Mas tem gente, cara, que não consegue, mesmo se entregando a melhor ferramenta na mão do cara, e o cara sabendo usar, ter feito 500 mil cursos daquilo, ele não vai conseguir, ele vai fazer esse monstruoso, né? É, o cara pode ter a melhor tinta na mão, o melhor pincel, a melhor tela. E pede para ele pintar um quadro igual ao da Vinci, né? Um giró, né? Para ser é, mais surrealista. Né? Ele não vai pintar. Não vai. Ele vai fazer uma escola, vai estudar no meu curso OCC Channel para fazer pintura em tela. É legal, ele vai lá, vai fazer as 12 horas de curso, né? Porque em 12 horas dá para ensinar todas as técnicas de pinturas, né? Só por R$ 490, né? Ou 10 de R$ 49,90, né? Beleza, né? Você vai lá aprender lá no CC Channel, cara. Só que, entendeu? Você vai gastar 490 pau porque você não leva jeito para coisa, né? É complicado esse negócio.
Você entendeu? A gente tem que fazer as coisas que a gente tem afinidades, que nós temos os dons. Deus dá o dom para a gente fazer as coisas. Ah, mas eu sou ateu. Tudo bem, cara. Então você tem geneticamente algumas habilidades aí cognitivas que facilitam a tua vida e depende de Darwin. Ah, mas eu não sou. Daí então se mata, cara. Se você não é, não acredita, então não faz nada, cara. Vai vegetar, né? Vai falar mal dos outros. É isso que você sabe fazer, né? Entenderam, né? A ideia. Acordou? De vez em quando, né? É. Ó, no ano passado, tá? É, esse ano aqui eu foquei no Blender. Eu falei do Blender, vou falar do Blender, porque é, é, eu, eu gostava muito do SketchUp porque eu fazia planta de residência, de casa e tal. Então daí eu sabia usar melhorzinho, mas daí já esqueci tudo também. Porque também, Rafael, é isso, né? Você pode aprender, mas se você não treinar e não usar, você vai esquecer tudo. Né? Então, eu aprendi Blender, esqueci. Aprendi SketchUp, esqueci. Desenhei toda a planta da minha casa, né? Pô, fiz até negócio igualzinho no AutoCAD, cara, com aquelas folhas assim para apresentar na prefeitura, sabe? Um projeto arquitetônico da minha casa, né? Comecei no AutoCAD, daí achei que eu queria fazer 3D bonitinho, fiz no AutoCAD, não sabia mexer em 3D no AutoCAD, passei por SketchUp, fiz bonitinho, renderizei, ficou lindo. Agora eu já não sei nem fazer mais um copo, né? Então, e esse ano aqui esse curso, eu vou falar mais do Blender. Por quê? Porque eu descobri que o Blender faz planta também. Legal, então, tem umas técnicas lá que a gente usa. Na realidade, o Blender faz tudo, né? É. Então, mas no SketchUp também dá para renderizar, né? Você usa um renderizador externo e você consegue fazer imagens realistas também. Você pode usar o V-Ray, que é um renderizador que é compatível, né? Você instala lá, tá? É, é. Mas daí, mesmo que você vá fazer uma renderização, tá? É, tanto faz no Blender, no, no Maya, 3D Studio, você sempre tem que fazer o que a gente chama de pós-produção. É incrível, cara. E essa pós-produção é aquilo que dá aquele toque a mais, cara. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente só está pensando nos modelos, na parte gráfica, como formar polígono, não sei o que lá. Desenhei uma maçã. Renderizei, tem várias técnicas para você pintar a maçã, né? Você pode usar uma técnica de pegar uma imagem de uma própria maçã e pintar por cima da maçã com aquela imagem para ficar a maçã bonita. Ou então você texturizar a pele da maçã lá, casca, né? Pele, sei lá como que chama. Minha mãe que fala assim, tira a pele da maçã, né? Não sei se é pele, né? Eu não estudei botânica, biologia, eu vou saber o nome daquele negócio. Mas o fato é que existem a maneira de você proceduralmente criar o material da casca da maçã. Tá? Então, a gente estava falando, o Rafael aqui, eu admiro demais aquelas animações da Pixar, que os caras fazem, até cada fiapinho da roupa aparece, né? É isso, Rafael. Por quê? Porque a realidade, o realismo, está nos detalhes, entendeu? Tem várias técnicas que você usa. E a Disney, cara, que nem. Comecei a falar da Pixar lá na aula passada e não falei acho que o principal, né? Porque eu me perco, né? Assim, meu cérebro, ele. Cara, eu tô falando uma coisa, eu tô pensando duas, três coisas lá e tô com um cagaço de falar ainda, porque ó, a responsa, né? Eu tô falando para milhões,
milhões de assinantes no Brasil, que vão pegar essa minha informação e vão começar a criticar, vão ver que, nossa, mas ele fala torto, a barba dele tá torta, puta, ele não fez a barba, tá com barba grande, sabe? O cara vai, ele é bolsominion, o cara é ateu, vai ter críticas, cara. Então a minha cabeça fica, né? E eu queria falar da Pixar porque eles próprios fizeram o renderizador deles, tá? E eles não apresentam, é fechado a 7 chaves. Eles usam o Maya, usam o Blender, mas usam o deles. E o deles faz uma textura diferente, faz uma iluminação diferente, uma sombrinha diferente, saca? Aquele detalhezinho que faz a Pixar ser a Pixar. A THX, lá do Industrial Light and Magic, do, do Jorge Lucas, também fez o deles. Tá? Bom, agora, para a gente que está aprendendo isso daqui, quer ser profissional do mercado, não esquenta a cabeça. Porque tanto o da Pixar, quanto o da Industrial Light and Magic, tanto aquele antigo da Silicon Graphics, que só ele fazia, tá? Ou Maya, ou qualquer um que você queira comprar, qualquer empresa que tenha um software gráfico, meu, o cara, desculpa, eu vou falar um palavrão aqui, Amanda, me desculpe, mas o cara tá cagando e andando para você, se você sabe o Maya, se você sabe o da Pixar, se você sabe. Não, cara, não é isso. Ele quer que você saiba. Por quê? Porque o princípio do nosso curso é isso, é ver como que o software faz. Não interessa se é Blender, se é SketchUp, se é 3D Studio, se é AutoCAD, se sei lá, Cinema 4D, não interessa, ZBrush, Unreal, Unity, não interessa. O que interessa é que é o conceito, cara. É você pegar o objeto, colocar na cena, daí vem a arte do dom genético, né? Ou de Deus, que vai colocar aquele detalhe, né? Assim, vai te intuir a fazer um negócio bonito. Daí sai uma Capela Sistina, filho. Ou a Catedral de Limeira. Não sei. Você entendeu a diferença? Né? É, e você que está vendo esse curso, cara, não desanime, porque os dons, às vezes, eles estão enrustidos na gente. Tá? Se a gente não for e não fazer, não se esforçar, a gente nem descobre que tem. E a gente passa a vida inteira, né, é, é, não sabendo que Deus deu aquele dom para a gente e a gente não usou. Né? Então é bom a gente treinar de vez em quando. Né? Eu não gosto, César, eu estou fazendo esse curso aqui porque sou obrigado. Porque se eu não fizer e não passar, eu não vou. Cara, eu detesto computação gráfica. Meu negócio é jogar bolinha de gude. Tudo bem, cara, mas tenta. Abre um software, vai lá no Photoshop. Eu tentei uma vez, eu fui consertar o olho da minha irmã, ficou pior que a encomenda. Ficou, por quê? Porque você fez um cursinho de 10 horas no YouTube, foi lá, como acertar o olho da irmã. Daí você procurou no YouTube, achou um tutorial de 15 minutos, entrou lá, o cara explicou para você como que usa as ferramentas, você teve que pausar várias vezes, né? Para saber a ferramenta que o cara pegou, né? Às vezes dá zoom lá na tela e perto da televisão para enxergar, porque você não estava nem. Ele não falou, esqueceu de falar a ferramenta, você não sabia que ferramenta que ele usou, tá? A regulagem, os parâmetros que ele usou para fazer aquela transformação e mais. O cara estava com a canetinha, com a mesa digitalizadora, e você tentando fazer a mesma coisa com o mouse. Então, agora, não sei, se você gastar mais tempo tentando, quem sabe, né? Bom, de qualquer maneira, a gente precisa se preparar para uma boa renderização. Além de todo esse conhecimento matemático profundo, não tão profundo, eu não estou. Não vamos se aprofundar nisso, né? Mas é assim, você precisa saber, né? Tipo, definir o que é a face. Cara, no Blender, você tem tá escondida a ferramenta, né? Mas você tem um jeito de clicar lá, ele pinta a peça para você
vermelho e azul. E você sabe que vermelho está de frente para você e azul está de costa. Pô, cara, então você está fazendo um puta carro daquele que eu mostrei para você, com um monte de quadradinho daquele. Vai que você fez uma movimentação errada num vértice lá e você mandou ele fazer um cálculo que pega um daqueles quadradinhos lá e inverte, né? Porque dependendo da peça, né, vai saber, né? Pô, cara, no SketchUp é horrível, porque se você faz a face de fora do fundo voltado para você, na hora de você aplicar textura, naquela face lá, meu, vai ficar uma bosta. Então você tem, desculpa, pô, cara, eu tô ficando muito bocudo, não posso. Então você tem que fazer, você tem que ter se preparar, cara, entender o que você está fazendo. Tá? Você tem que entender o que você está fazendo, né? Daí você vai lá, faz um curso, o cara fala, como fazer personagens a partir de blocos. Legal, eu vi um monte, cara, eu aprendi um monte de coisa também. Tá? Mas é legal, quando eu estou aprendendo, eu tô vendo a ferramenta funcionar na minha cabeça, né? Sculpting, vai lá, procura sculpting. Você vai ver no Blender lá como fazer escultura. Escultura que eu digo é esculpir um personagem, a cara dele. Você sai de um quadrado e faz o rosto da mocinha lá do Minecraft. Você fala, nossa, é, 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 Tomb Raider, né? Você fala, nossa, como que o cara consegue fazer aquilo? Bom, primeiro que ele faz aquilo há 5, 6 anos, tá? No mínimo. Né? Segundo que ele tem o dom, porque eu faz 5, 6 anos que eu tento jogar sinuca e até hoje eu não cheguei no Rui Chapéu ainda. Então, não tenho dom, não adianta, cara, você forçar, né? Você sabe o que você sabe fazer, o que você consegue. Não é assim? Você sabe as suas limitações. Entretanto, nunca se esqueça, nunca deixe as suas limitações, ou o que você acha que é limitante, te impedir de fazer as coisas. Tá? Tente, vá lá, tá? Porque tem coisas que não são só dom também, né? Dom que eu digo, o cara nasce sabendo, cara. Você entrega um piano na mão de uma criança de 5 anos de idade que tem o dom para tocar piano, ela toca, né? Entendeu? Mas existem técnicas. O cara que não tem o dom, ele treina, estuda, se dedica, faz, né? E eu espero que vocês gostem disso daqui, entendeu? E se não gostar também, tem paciência aí, vai passar. Até o final do ano passa. Né? Daí você passa logo, vai embora, fala, nunca mais vou ver isso daí, pelo amor de Deus. Tem gente que liga o Blender e fica com bloqueio, né? Porque tem tanta ferramenta, tanta coisa, o cara falando, eu não sei nem por onde começar. Isso é a dificuldade. Por isso que existe o instrutor. Né? O instrutor é para isso, é para pegar e falar assim, puta, é melhor ver a estruturação, depois você vê isso, daí você vê a modelagem, daí você vê isso, daí você vê o pipeline, você aprende, primeiro vê diretiva. Não adianta você querer já sair também fazendo rigging de personagem. Né? Tem tutorial para isso, vai lá e faz. Se você tiver o dom, você consegue até fazer um rigging. Eu nunca consegui fazer um rigging. Eu nunca consegui fazer sync de lábio mexendo com som. Né? Em desenho animado, cara, é o que os caras mais fazem. Bom, então para se preparar, tem umas técnicas aqui. É, é, de quem que é o cara aqui? Do SketchUp. Um cara do SketchUp, não sei, foi no ano passado, não vou nem entrar aqui para ver quem é, para não lembrar. Tá? Ele diz assim, primeiro você tem que orientar o seu modelo. Orientar o seu modelo no SketchUp é você fazer as faces do jeito que elas têm que estar mesmo. Tá? Otimizar o seu arquivo, na realidade, vai depender lá da pipeline lá do software que você está usando. Tá? Organizar os seus materiais, porque lá no SketchUp, cara, você tem telha, você tem parede, você tem tijolo, você tem grama, né? Daí ele pede para você organizar as texturas lá em pastas, onde fica fácil para você utilizá-los, né? Adicionar os detalhes realísticos. É isso que o Rafael falou aí, ó. É a animação da Pixar, onde o cara faz até o fiapinho mexer com o vento. E se você parar para perceber mesmo,
o fiapinho mexe na direção do vento. Certinho. Né? Agora, se você vê dois fiapinhos, um fiapinho da roupa do personagem A e o fiapinho da roupa do personagem B, mesmo que ele esteja tamanho diferente, se movendo do mesmo jeito, o seu olho, fio, cara, o seu cérebro vai falar, eu não sei, esse desenho não tá legal. Você não vai saber por quê, tá? Por quê? Porque na natureza, dois fiapinhos nunca, a não ser que a gente tenha quebra na Matrix. De vez em quando acontece, né? Vocês viram aquele gatinho andando parado? Então, quebra na Matrix, tá? Daí acontece. Mas se não tiver, não tem, é impossível. Dois fiapinhos de duas pessoas diferentes, tá? Movimentando igualzinho, na realidade, não tem isso. Mesmo porque o vento que passa no fiapinho de cá não é o vento que passa no fiapinho de lá. Lá está mais quente, a textura do pano do outro é diferente. Ah, não, mas eles estão usando camisa de uniforme, é a mesma coisa. Não é, cara. Você não percebe conscientemente, mas o teu cérebro vai olhar e vai falar, meu, então é isso, tá? Outra, pense nos seus polígonos. Tipo assim, cara, polígono é a quantidade lá de quadradinho, né? Pô, vou fazer um polígono grande, pequeno, vou usar de 3, vou usar de 4, como que vai ser? Qual que é o tipo de superfície? Cara, você tem que pensar para fazer isso. Tá? Então, trabalhar com computação gráfica, além de conhecer todas essas partes que eu estou falando, né, da técnica, a gente também tem que entender um pouquinho de arte, né? É, Daí, conselhos do cara. Eu não lembro de onde eu peguei isso daqui, tá? Usa a ferramenta correta, tá? Então, é assim, uma visão rápida dos tipos das extensões, bom, plugins e tal, né, que você usa de render, tá? É, então, por quê? Porque o cara está dizendo assim, cara, você tem que escolher um software que vai renderizar, né? Então, dependendo da cena, do tipo de trabalho que você vai fazer, seria melhor, né, Rafa? A gente usar o da Pixar, né? Para fazer, vamos imaginar, eu quero fazer um desenho animado. Seria melhor usar a ferramenta Pixar, mas ela não está disponível. Pô, então a gente vai num monte de outros aí no mercado e vê qual que mais se adequa ao trabalho que a gente vai realizar. Tá? Iluminação, cara, iluminação é imprescindível para tudo. Fotografia, por exemplo, 80% das fotos boas são por causa da iluminação e do ajuste do diafragma e da ISO da máquina. Entendeu? É aquilo que eu falo. Não adianta, você pode entregar a Pentax de última geração, aqui, aquela Fuji, aquela máquina digital com controle automático, não sei o que lá, na minha mão. Entendeu? Eu vou tirar uma foto. Daí você entrega isso na mão de um profissional de fotografia que conhece iluminação. Ele vai no mesmo lugar que você tirou a foto, ele vai tirar a mesma foto de um ângulo diferente, com ajuste diferente, porque a gente só usa no alto, né? A gente deixa o software fazer os ajustes que ele acha que tem que fazer para a gente. Que ele acha não, né? Que você, programador, programou. Né? Mas para você programar, você tinha que entender de iluminação. Então, da mesma maneira que para você programar, você tem que entender de iluminação para fazer com que o software faça os ajustes na câmera fotográfica do cara, de maneira legal, para pegar a luz do ambiente do jeito que teria que ser por um profissional qualificado, né? Você também tem que, na renderização, saber aonde colocar a lâmpada, a intensidade de luz, o que vai, a reflexão do objeto, as refrações da lâmpada, das luzes, tem que entender de química, de física, de estrutura molecular. Eu não sei tudo isso. Não sabe, vai fazendo. Enquanto você vai fazendo, você vai aprendendo. Porque um dia você vai chegar nesse nível de saber que a diferença do plástico e do metal é que o plástico, quando a luz bate e reflete no plástico, parte da luz entra no plástico. No metal, não. Toda a luz que bate no metal reflete. Essa a diferença que você tem que saber para fazer iluminação. Tá? Porque senão você vai compor uma textura para fazer plástico,
e não vai ficar legal. Né? Você vai olhar e vai falar, nossa, mas está muito brilhante isso, sabe? A não ser que você queira que o efeito seja esse, tá? E sempre, né? Terminada lá, não foi, eu falei Photoshop aqui, né? Mas é assim, porque se você for produzir uma peça de computação gráfica para multimídia, mas você vai fazer, sei lá, um cartaz da festa que vai ter de formatura, né? Vocês vão vender ingresso na festa de formatura de vocês, né? E daí vocês vão ter que fazer um flyer, né? Daí você vai lá no Adobe Illustrator, não sei o que lá, faz lá bonito, traz uma foto, faz uma puta composição bonita, né? Dá iluminação, né? Faz não sei o que lá, tá? Manda renderizar, né? Fica bonitinho, do jeito que você quer, né? Daí, cara, leva lá pro Photoshop, lá pro GIMP, tá? Por quê? Porque esses softwares, eles têm transformações, ferramentas de transformações matriciais que talvez o Adobe Illustrator não tenha, e você sempre vai ter um jeito de fazer o fiapar pro lado certo. Sempre vai ter, tá? E daí, meu, meia hora. Então é assim, tá? A gente vai aprender esses softwares? Não vamos, né? Mas se você entrar no Photoshop, cara, você vai ver uma ferramenta lá, daí você vai falar, putz, eu acho que eu sei o que ela está fazendo aqui, ó, na imagem, né? Pô, porque eu lembro, pô, deu zoom aqui, ó, eu lembro lá que em computação gráfica, pô, ele está transformando os vértices. Você não vai fazer isso assim conscientemente, né? Mas o seu cérebro faz inconscientemente, se você sabe. E isso faz você se transformar num profissional melhor no mercado, tá? E treinar mais, aprender mais, né? Desenvolver o dom, tá? É, tá. Daí, ó, no SketchUp, e todo software, ele tem as ferramentas lá que o programador ele faz as ferramentas. Por exemplo, essa daqui, o wireframe. Você clica no objeto e clica nisso aqui, o que você acha que vai acontecer? Vai formar o wireframe. Legal, né? Essa daqui, por exemplo, é um rotate. Rotate. Você clica no objeto e clica em rotate. O que você acha que o rotate vai fazer? Aplicar aquela transformação de rotação. Mas que rotação que ela vai fazer? Vai ser no centro do mundo ou no centro do objeto? Você já sabe, já. Né? Se for no centro do objeto, você sabe o que está acontecendo. Né? Está acontecendo uma translação para o centro do 0, 0, né, em coordenadas homogêneas, está fazendo a rotação e o desenho está voltando para o lugar de onde estava o objeto. Né? Então, faz três coisas. Tá complicando. Não, mas é assim. Se você pegar lá no Blender, ele tem umas 3 páginas de ferramenta dessas aqui. E todas as ferramentas, os projetistas de software, que são os caras que nem vocês aí, que vão programar, vocês sempre vão fazer atalhos no teclado, né? Por que vocês fazem atalho? Né? Porque fica mais fácil, né? Como eu falei, em vez de ir na ferramenta, clicar no objeto, ir na ferramenta, trazer a ferramenta, aplicar no objeto, né? Pô, no teclado vai mais rápido. Tá? Então, sempre quando for projetar alguma coisa, tá? Bom, então agora, eu já mostrei essa figura para vocês, mas agora, quando você enxerga uma figura assim, porque de repente alguém vai explicar para você, eu não vou explicar de novo, né? O backface cooling, tá? Você já começa a entender melhor como que os negócios acontecem. Inclusive, a formação, que é a tessalerização. Puta merda, juro para você que eu não vou até o final do curso eu descubro como falar certinho isso daí, né? Que essa você vê uma esfera, dá para você fazer com esses triangulinhos aqui, tá? No Blender, é, é, então você entende. O que eu queria falar mesmo na aula de hoje
né? Vai ficar um spoiler para a aula seguinte. Spoiler. Eu vou falar de profundidade de cor. Né? Por quê? Porque cada vértice ele carrega a propriedade que a gente chama de profundidade de cor. Vamos ver o que é profundidade de cor na aula que vem. Tá? A gente vai entender o que é pixel. Entender do jeito sezônico de falar, né? Porque eu tenho certeza absoluta que todos vocês já têm ideia do que é um pixel, né? É, é, Só que antes do pixel, a gente tem que entender o que é o fragmento. Né? Lembra o fragmento? Porque dependendo do fragmento, você vai decidir, por exemplo, qual cor que o objeto vai apresentar na tela. Porque se tiver um objeto atrás do outro, você vai primeiro pelo Z-buffer, né, que é o Z-buffer é o que vai dar a profundidade do objeto, né? Qual layer que ele está, né? Se ele está mais próximo da tela ou não. Então, você vai desenhar, em princípio, a profundidade de cor do fragmento que está na frente do outro. Mas e se esse fragmento for um fragmento transparente? Né? Vocês já pararam para pensar? A gente está falando cor chapada, né? Mas e se for transparente? Pô, se for transparente, a cor que vai apresentar na tela para mim, que cor que é? Né? Que cor que é? Pô, eu vou colocar aqui um quadrado aqui, imagina, tudo bem, eu vou colocar transparência nele, né? Nele, transparência nele. Tá? Beleza. Ok. Eu vou desenhar dois quadrados, só para terminar a aula, com transparência diferente, tá? E vamos desenhar um outro quadrado aqui. Tá? Eu vou desenhar de azul, tá? E vou colocar uma transparência aqui. Bom, o que eu estou fazendo não custa nada lembrar, né? Eu estou simplesmente 50% de transparência. Eu estou simplesmente usando as ferramentas que vocês, programadores, os caras da Microsoft, colocaram aqui para eu usar e estou aplicando as transformações que a gente ainda não sabe todas, mas algumas a gente sabe, né? Se eu colocar esse cara aqui e colocar esse cara aqui, vocês estão vendo a diferença, né? Então, o que define essas diferenças aqui? Bom, a gente já sabe que a profundidade é o layer, vamos dizer assim, que está, né? Mas por que aqui embaixo, né? Essa que é a pergunta. Você aí, jogador de peteca aí, essa que é a pergunta. Por que aqui embaixo a cor que está aparecendo para vocês está mais para o verde? Concorda? Que é diferente, né? A bolinha, o smile, a gente sabe que é amarelo, mas eu coloquei uma outra peça aqui, um outro objeto na frente dele. Tá? E se eu colocar dois objetos aqui? Tá? Por que esse pixel está com uma cor diferente desse pixel? Por que esse ponto, esse vértice, está diferente desse vértice? A cor que está diferente desse, sendo que o smile é a mesma cor. Tá? Tem a ver com profundidade de cor? Não, não tem. Isso não tem a ver com profundidade de cor. Isso tem a ver com a renderização, o pipeline de renderização desse software está levando em consideração, tá? Qual é o posicionamento dos fragmentos, né? Dos fragmentos dessa área, dos fragmentos dessa área. E em função das características dos fragmentos, tá? Ele está decidindo para mim que ele tem que pintar azul clarinho aqui e aqui verde. Por quê? Porque ele está pegando uma mistura dos fragmentos. Ele pega uma mistura do fragmento que está atrás, do fragmento que está na frente, e vai me renderizar na tela isso daqui.
Olha que maravilha. Tá? É isso que a gente vai ver na aula que vem. Se tudo der certo, tá? Eu poderia aqui também, que eu não gosto de fazer isso, né? Ligar o Blender e mostrar para vocês. Na aula que vem eu acho que eu vou fazer. Vou pegar uma esfera do Blender e a gente vai ver que quando você adiciona um objeto à cena, tá? Aparece aqui embaixo no canto esquerdo aqui algumas características que eu posso modificar no objeto. E eu posso criar objetos com mais triangulinho, objetos com menos triangulinho. Só que as esferas lá no Blender, elas aparecem para a gente não com triangulinho. O Blender trabalha com quadradinho. Tá? Mas também é só questão de configuração. Eu acho que eu tenho até um jeito de configurar diferente. Nossa, acabou a aula dos negros, os negros estão assim. Ô, manda o professor por presença. Tenho certeza. Manda o professor por presença para mim. Né? Ou preciso. Ah, já tá vendo? É um cara aqui que quer falar de orientação de TCC. Então, só que, né? Tô dando aula, né? Não dá, né? E o cara não para, né? Eita, nós. Deixa eu fechar aqui, que eu falo com você, filho. Não dá, né, para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bom, moçada, eu acho que por hoje a gente já evoluiu um pouco nos conhecimentos, né? Eu vou parar de gravar, tá? Mas eu, obviamente, como sempre faço, ficarei aqui mais alguns segundos, 32 segundos.